Lucas capítulo 5, versículo 17. Amo as narrativas e histórias que foram escritas sobre o Senhor Jesus Cristo e do modo como ele viveu a sua vida. Às vezes dizemos que queremos ser como Jesus, mas a pergunta é: você quer ser como ele? Para você ser como Jesus, tem de ter a presença de Deus em sua vida. Lucas, no capítulo 5, 17, diz: aconteceu que certo dia estava Jesus ensinando e achavam-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, Judeia e Jerusalém. Podemos ver que Jesus passava um tempo ensinando a palavra de Deus ao povo de Deus. Ou seja, ele dava ao povo o que ele recebia do Pai. Jesus nunca falou de si mesmo. Ele sempre falava do reino de Deus. Amém? Porque ele veio dos céus para a terra mostrar o caminho. Não é? Que ele fez pelo modo como viveu a vida. Cara, Jesus era o homem. Nada o incomodava. Nada. Bom, de vez em quando tinha um fariseu irritando, religiosos. Mas ele ama as pessoas. Ele ama reposicionar o homem. Jesus só fazia o bem, diz a Bíblia, libertava os oprimidos do diabo porque Deus estava com ele. E quando dizemos que amamos a Deus, nós o servimos, Deus está em nós, devemos fazer o bem como cristãos. É assim que devemos fazer. Nós só fazemos o bem, curamos, damos dignidade às pessoas. Foi o ministério de Jesus, passava tempo ensinando a palavra de Deus. Veja que antes de curar, ele sempre ensinava, preparando a mente das pessoas uma visão do que o céu tem a oferecer. E diz que ele não só ensinava, mas havia fariseus e também saduceus e todo tipo de eus por ali. Olha só como eles estavam sentados. Agora, quando você está sentado no auditório, você é um espectador. Você está no estádio para assistir a performance ali no campo, ou então num palco. Você está ali para assistir. Mas diz que a presença do Senhor estava lá, bem no meio deles, e eles não sabiam. Sabe, você lê a história aqui que 4 homens levaram um homem que acabou entrando nessa presença e recebendo a sua cura. Se você não esperar que Deus faça alguma coisa em sua vida, nada vai ser feito. Tá? A expectativa é a terra natal do sobrenatural. A expectativa, o que você espera de Deus agora, é uma pergunta. Eu queria treinar os recepcionistas aqui da igreja a falar: ei, irmão, o que você espera hoje? Espero ouvir um bom sermão do pastor. Eu quero que ele pregue rápido para poder sair com meus amigos para um churrasco depois. O que você espera quando entra na casa de Deus? Bem, 3 louvores, aí um negão grandão chega a ficar falando tempão e... É incrível como as pessoas, a atitude delas, elas chegam cheias de atitude, chegaram com uma atitude de julgamento para ver se é que ele disse a verdade. Eles não chegaram ali concordando. Não chegaram dizendo: eu creio. Não, mas Jesus ensinava e a presença estava ali para curar. A presença de Deus é a maior bênção que podemos buscar em nossa vida. Você quer buscar alguma coisa? As pessoas falam de bênçãos e oram para Deus abençoar um carro novo. Oh, Deus me abençoe e ganhei um carro novo e uma casa nova. Pastor, vem orar pela minha casa, porque Deus me abençoou com uma casa nova. Não. Eu não quero só orar, eu quero que você tenha a presença de Deus sempre. Veja, não queremos o que Deus quer para nós. Deus quer habitar dentro de nós. Ele quer chegar e morar em sua casa. Tem espaço em sua casa para Deus. Tem um lugar que você pode dizer aos filhos quando eu entrar ali: ninguém me incomoda. Tem um lugar em sua casa que você pode estar frustrado com a sua esposa, ou marido e filhos, e você diz: espera lá, gente, me dá um tempo, eu tenho que entrar ali. E volta e diz: oi, filho, o que eu posso fazer por você? Na presença de Deus, coisas acontecem que não acontecem em nenhum outro lugar no planeta.
Se entrar na presença de Deus, sua vida não será mais a mesma. É por isso que precisamos buscar a presença de Deus. Nada pode comparar à presença de Deus. Nada do que você tiver aqui na terra pode se comparar à presença de Deus. Tudo que você possui, tudo vai envelhecer, vai estragar e você vai ter de trocar. Não é permanente, é temporário. Porém, a presença de Deus você pode levar com você. Sabe, o cartão American Express tem uma frase: não sai de casa sem ele. De onde tiraram isso? Da Bíblia. Amém? Deus não queria que Israel partisse sem ele. E Davi, mesmo ele disse, depois que ele pecou e se arrependeu, ele percebeu: o motivo de eu pecar é porque de algum modo eu deixei a presença de Deus sair da minha vida. Se eu tivesse a presença de Deus em minha vida, eu não teria adulterado. As coisas que fazemos que trazem vergonha para a nossa vida é porque não deixamos a presença de Deus nos influenciar. Você não pode ter a presença de Deus e fazer algumas coisas que você tem feito. Que silêncio! Sabe, cada bênção terrena que você e eu recebemos significa um resultado da presença de Deus. Quando você percebe que a presença de Deus pode fazer mais por você do que você pode fazer, o salmista Davi tem uma descoberta no Salmo 73, 25, quando ele fala: que tenho eu no céu senão a ti? Não há nada na terra a quem eu deseje mais. Ou seja, nada aqui no mundo pode trazer a verdadeira satisfação. Hein? Você não precisa de mais nada. Mas às vezes percebemos que estamos tão cheios. Quem aqui sabe do que eu estou falando? Um culto de ações de graça e você cai dentro, irmão. E quem é que come tanto que tem que fazer depois o quê? Precisamos chegar ao ponto de ter tanta fome da presença de Deus que você no final fica... Mas que bom. Eu estou tão cheio que não preciso de mais nada. Nada pode entrar para te desviar quando você tem a presença de Deus. Por isso Jesus afirmou, ele falou: Satanás vem e não encontra nada em mim. Porque quando ele esbarra em você, ele esbarra na glória de Deus. Coloco assim, você pega uma esponja seca, sem água nenhuma, ela está seca. Mas na hora que você coloca a esponja ali num ambiente diferente, o que acontece? Ela absorve o ambiente. Você também pode ficar igual ao ambiente em que está. Você fica igual ao ambiente em que você está. É por isso que precisamos criar um ambiente do Espírito de Deus, principalmente para vivermos aqui no mundo. Se não tiver o Espírito de Deus, você é liberal. Você não pode ter o Espírito de Deus e ser liberal. É impossível. Agora meus amigos liberais vão ficar com raiva. Eu tenho amigos liberais, pregadores assim. Eu digo: você está oprimido, tem que se libertar. Eu me divirto com eles. Entramos às vezes nessa. Bem, eu não sei disso. Eu digo: tudo bem. Mas eu quero a presença de Deus. Eu não quero ser igual a todo mundo. Se todos fôssemos iguais, muitos seriam desnecessários. Eu quero algo diferente na minha vida. Eu quero, quando eu passar, a Bíblia fala de Pedro que foi cheio do Espírito. Lembra de Pedro que negou Jesus? Lembra dele? Mas no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, quando ele foi cheio do Espírito, meu Deus, quando ele passava a sua sombra, meu Deus, a sua sombra curava as pessoas. É bem assim. Eu entendi. Meu Deus, eu entendi. Há alguma coisa no Espírito Santo, eu entendi. Você tem essa presença, há alguma coisa na presença de Deus. Ele muda seu apetite, muda o seu desejo, muda o modo de você viver. Então temos de buscar essa presença. Ela estava lá para quê? Curar, restaurar, retornar ao plano original. É quando Deus cura alguém, quando Jesus cura alguém, ele a retorna ao plano original. Se ela tivesse a mão torta em direita,
fazê-la ser útil. Nossa vida deve ser cheia de Deus para que possamos ser úteis. A presença de Deus te faz somar e não dividir. Quem tenho eu no céu, senão a ti? Sabe, há um louvor que diz, eu só preciso de Jesus. E eu costumava rir disso, eu falava, não, tem que ter dinheiro também, disso, daquilo. E Deus me imprensou, ele falou, sai dessa. Você só precisa de mim, que eu sou tudo que você precisa. Porque quando você tem Deus, você tem tudo. É como se eu apertasse a mão do Sr. Bill Gates. Se eu apertar a mão de Bill Gates, eu estou apertando 50 ou 60 bilhões de dólares. É quanto ele vale. Hein? Se eu apertar a mão dele, eu não sei você, mas eu vou segurar um pouco. Tudo que ele possui, eu toco quando eu tocar. E quando você toca em Deus ou Deus toca em você, tudo que ele tem, ele pode fazer um download. Glórias a Deus. Dentro de você, eu não sei você, eu preciso dele toda hora, porque com Deus eu posso tudo, com Deus eu sou maioria, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Só preciso de ti. Não há ninguém aqui que eu deseje mais. Uma coisa, disse Davi, pedi ao Senhor e a buscarei. Sei que eu possa morar na casa do Senhor. É assim o desejo pela presença dele. Existe um anseio em nosso coração que diz, Deus, eu quero a tua presença. Você sabe, nós nos contentamos com tão pouco. Eu não gosto quando chego num shopping, você já viu ali as pessoas servindo umas iscas de frango? Oferecem uma amostra. Eu não quero uma amostra de Deus. Amém? Vamos à igreja para ter uma amostrinha de Deus. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. É só o que as igrejas dão. Há uma forma de santidade, mas negam o seu poder. Não é a forma, é o poder. Não é a fonte, é o que está nela. Precisamos ir atrás do que está na fonte, porque o que está na fonte pode transformar a nossa vida. Temos que desejar. Davi disse, eu quero uma coisa, eu pedi ao Senhor e eu a buscarei. Desejamos a presença de Deus? Então a conversa que eu quero ter com você nesses minutos agora que temos é sobre o poder da presença de Deus. O poder estava presente para curar. Sabe, nosso maior potencial e nossas maiores vitórias vem quando permitimos estar diante da presença de Deus. Eu quero te expor a presença de Deus. Sua presença está aqui. Em nosso meio, bem agora. O que precisa fazer é reconhecer. Sabe, o que você não reconhece, você não celebra. E o que não celebra, afinal, vai deixar a sua vida. Às vezes, não valorizamos as coisas até que as perdemos. Quando enfim reconhecemos, é quando elas se vão. Amém? Então precisamos dessa exposição. E Jesus expôs o poder de Deus àquele povo ali. Eu quero ver uma narrativa em Êxodo, no capítulo 33, e sabe, a Bíblia fala da primeira menção. A primeira menção da presença de Deus foi no Éden. Deus criou o homem, ele falou, façamos o homem como nós. Fomos criados para andar e viver em sua presença. Porque Deus chegava ao entardecer e andava com Adão. Sim, Adão tinha emprego. Sim, Adão tinha uma esposa. Sim, Adão tinha coisas a fazer, mas ele também tinha a presença de Deus. E o que levou Adão a nomear os animais foi o aprendizado por ter estudado em Harvard? Não. Adão nunca foi à escola, era mais esperto que eu e você. Você tem diploma? Sabe, isso porque ele não vivia da mente ou emoções, mas no espírito. Ele vivia do espírito.
Quando Deus fez Adão, ele era um pedaço de carne vazio. O homem era vazio até que Deus soprou, não havia nada nele, não havia presença nele, até que Deus soprou nele e o homem passou a ser um ser vivente. Depois do pecado que houve, a presença de Deus foi retirada dele e o homem sofreu em sua vida. E Deus vinha de vez em quando, e quando Deus veio pela primeira vez, ele disse, sabe, eu não gosto de como o mundo está agora. Então ele chamou Noé e falou, eu vou te dar graça, te capacitar, quero salvar você e a família, porque eu não estou aguentando mais. Veja, em Velho Testamento você lê muito sobre justiça e juízo. Justiça e juízo. Sabe, eu estava lendo o livro de Êxodo e o que eu faço à noite? Eu gosto de colocar a Bíblia. Eu tenho uma Bíblia que toca enquanto eu durmo. Eu não vou dormir ouvindo o diabo. Eu ponho ali aquela gravação e aí Alexander Scourby, o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti. Você lê. Você lê essas coisas e aí fica, eu diria hoje de manhã ouvindo de novo, eu falei, ai. E eu falei, Senhor, por quê? Tu tens agir assim, Senhor? Hein? Deus ama as pessoas, mas ele odeia o pecado. Repito que Deus ama as pessoas, mas odeia o pecado. O salário do pecado não é a vida, é a morte. E Deus não quer que você morra, quer que você viva. Hein? É igual a pessoa ir ao médico e o médico examina e aí descobre que ela tem um tumor cancerígeno. O médico não diz bem, tá tudo bom com você. Não, sua afeição muda. Ele fala, vamos ter que operar você agora. Mas, doutor, o que é? O quê? Porque ele odeia aquela doença. Ele fala, você tem que operar agora, cara. Mas, doutor, o que há? Fala, porque ele odeia a doença. O médico te ama. Ele odeia o que está crescendo em você. E ele tem que remover esse mal. Do contrário, você vai morrer. Você vai morrer, cara. E é o mesmo com Deus. O motivo de ver tanto juízo é por quê? Porque as pessoas estavam se afastando cada vez mais de Deus. Quanto mais longe você se afasta de Deus, mais maldoso você se torna. Adão viveu mais de 900 anos, viveu um bom tempo. E aí você olha para ele, eles viviam, aí começou a encurtar. Imagina, viver por 500 anos e ainda ter um monte de filhos. Senhor Jesus, socorro. Sabe, mas vivia um tempão aí, mas ficou cada vez menor. Por quê? Por causa do pecado. Todos temos em comum e ninguém quer falar sobre. Qual o problema do mundo de hoje? É o pecado. Pecar simplesmente quer dizer ficar aquém. Ou seja, vivemos aquém dos privilégios que Deus planejou para nós. Deus quer que vivamos com a sua presença em nós. Você pode fazer mais com a presença de Deus em sua vida do que sem essa presença. Todas as coisas, observe as pessoas no trabalho. Deus nunca ficou estressado com o trabalho. Ele trabalhou 6 dias... Ele trabalhou 6 dias seguidos e aí descansou no 7º. Então, o trabalho de Deus não é só 40 horas por semana, 5 dias por semana. Isso é coisa do homem, porque o homem é preguiçoso, Deus trabalha. Você pode. Jesus disse, se meu pai trabalha, eu também trabalho. Por quê? Porque Deus não vê o trabalho como um fardo. Ele o tem para liberar a criatividade. E quando você chega a esse ponto do trabalho ser o lugar onde você libera a criatividade, você mal pode esperar para acordar pela manhã, mal pode esperar para chegar àquele lugar e falar, chefe, hoje vamos ter um ótimo dia, eu vou fazer grandes coisas, porque não vive da mente ou emoção, mas do espírito. A alegria quando você vive no espírito. A paz quando você vive no espírito. Você não fica estressado quando você vive do espírito. Às vezes eu vou a um lugar e faço coisas e aí dizem, como você faz? Porque eu não vivo da cabeça. Eu vivo do espírito. Eu faço o que eu fui criado a fazer. E quando você começa a viver assim, toda a sua vida começa a mudar. Foi o que aconteceu com Jesus.
Aconteceu com muitos outros. Ao ler as Escrituras, você pode ver quando eles têm o Espírito de Deus como Sansão, eu posso fazer as coisas que eu faço por causa de quê? Do Espírito em mim. Quando o Espírito é tirado, eu sou como qualquer outro homem. Eu não sei você, mas eu não quero ser igual a todo mundo. Eu não quero ser igual a outro negro, outro asiático, a outro. Eu só quero ser um homem cheio da presença de Deus. Eu estou cansado de me identificar com um ser humano. Você não entendeu, né? Sexto humano, não ser sexto, porque todos estamos cheios de uma coisa que nós não queremos. Contenda, inveja, ciúme, fofoca, racismo, ódio. É disso que as pessoas estão cheias hoje. O Brasil hoje está bravo, está todo mundo... Ninguém mais se entende. Bem, eu não gosto disso. Você vê a TV, as pessoas debatendo, e deviam tolos educados. Deviam estar debatendo. Se eu for debater com você, eu vou escutar o seu lado, você vai escutar o meu, vamos continuar falando, até chegarmos ao quê? Um acordo. O objetivo é chegar ao acordo, não sair brigando. E você perde tempo hoje. É como quando eu era criança, fazia uma linha e dizia, cruza aqui, cruza, se você cruzar você vai ver só, vem, cruza, cruza. Alguém lembra disso? Só blefando com o outro e orando, ó Deus, que ele não faça isso, Senhor. Bem, vai ficar lá, de lá pra cá, de cá pra lá, sem ter solução nenhuma, e pagamos milhões de dólares a eles por nada. Uns cabeças de vento. Pronto, eu falei, publica aí, tuita aí, pastor chamou todo mundo de cabeça de vento. Nossa meta na vida é poder trazer soluções para o mundo. Se tem uma coisa que você não gosta, você quer dizer, eu tenho uma solução. É por isso que você não deve criticar se você não acredita, se você não tem a solução. Você não pode exportar aquilo que você não faz.